Ok? Então, vamos estar falando da adição e subtração de frações com denominadores diferentes, né? Só que antes disso, né, a gente precisa aqui de um conhecimento prévio, né, do MMC, né? É o mínimo múltiplo comum, ok? Então, o que é o mínimo, o mínimo múltiplo comum? Né? É o menor dos múltiplos, né, entre dois números, ou entre três números, né? Depende da situação que a gente tiver. Então, no exemplo aqui, ó, calcule o MMC de 2 e 5. Tá? Então, quais são os múltiplos, né? Qual que é o MMC, né? Então, começando pelos múltiplos aqui de 2. Né? Os múltiplos sempre começam pelo zero, né? Depois vai aumentando de 2 em 2, né? É como a tabuada de 2 aqui nesse caso. 2, 4, 6, 8, 10, né? E assim vai. Tá? Agora, os múltiplos de 5, mesmo esquema. Começa pelo zero, o segundo número vai ser o 5 e depois vai aumentando de 5 em 5. Certo? 5, 10, 15, 20 e assim vai. Tá? Então, a gente vai encontrar muitos múltiplos aqui entre 2 e 5, né? Muitos múltiplos que são comuns, né? O que é comum? É o múltiplo que está, é um número que está nessa sequência do 2 e que está aqui nessa sequência do 5 também. Tá? Então, já deu para perceber, né? Que o menor, né, que a gente tem aqui, ó, vai ser o 10, né? É o primeiro número comum que aparece aqui entre os dois, ó. E esse é o MMC. É o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Né? Como eu falei, tem outros aqui. Ó. Tem o 20 que está ali, tem o 30. Né? Depois tem mais vários lá para frente. Né? Tá? Mas agora, não dá para a gente sempre fazer essa conta aqui, né? Fazer essa listagem aqui de múltiplos para calcular esse MMC. Tá? Então, a gente tem uma continha, né? Aqui, ó, que a gente pode fazer. Tá? E ela consiste, né, da divisão, né, desses números que eu quero calcular o MMC. Eu vou dividir esses números, né? Só que tem um detalhe: os divisores que vão aqui, ó, no lado esquerdo aqui, né, no lado direito da linha que eu coloquei, né? No lado direito da linha aqui, ó, os divisores, né? Esses divisores, ó, eles são números primos, certo? São números primos. Então, começando a divisão aqui, ó, eu tenho 2 dividido para 2, que vai dar 1, certo? O 5 não dá para dividir para 2. Né? A gente está considerando divisões exatas, certo? Então, o 5 não dá para dividir para 2. Então, o 5 continua aqui, ó, certo? Ó, o 2 é o primeiro número primo, né? É o menor deles. O próximo número na sequência, né, depois do 2, seria o 3, mas o 5 não dá para dividir para 3. Né? Então, depois do 3, o próximo número primo é o próprio número 5. Tá? Então, a gente vai ter o 5 dividido para 5 aqui. Ó. Tá? Então, eu baixo o 1 ali, ó, e daí eu tenho 5 dividido para 5, que dá 1. Certo? E a conta acabou aqui. Tá? Agora, de onde vem o 10? O 10 vem da multiplicação aqui, ó. Né? O MMC, né? Ele vai sair, né? Ele vai se originar aqui, ó, da multiplicação entre os divisores aqui, ó. Nesse caso, 2 e o 5. Então, vou multiplicar, né? 2 vezes 5, que vai dar 10. E eu tenho como resultado, né, o MMC. Tá? Então, aqui, ó, dá para perceber um detalhe aqui que a gente vai estar falando agora, né? Que os dois divisores, ó, eles são os mesmos números, né, que estavam lá no começo, ó. Os números que eu quero descobrir o MMC entre eles, né, o 2 e o 5. Então, nesse caso aqui, ó, os mesmos números apareceram aqui. Tá? Então, isso às vezes acontece, né? O que não pode é a gente simplesmente pegar, né? Apareceu dois números aqui para calcular o MMC entre eles, né? Eu simplesmente multiplicar esses dois números. Tá? Isso às vezes acontece. Tá? Nesse caso acontece porque o 2 e o 5 são números primos.
Então eu poderia simplesmente multiplicar os dois, né, direto, sem precisar fazer essa conta, né? Isso somente nesse caso, né? Quando os dois, né, são números primos, eu posso multiplicá-los, né? E eu já descubro direto o MMC, né? Não preciso estar fazendo toda essa conta, né? Tá fazendo toda essa montagem aqui, ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo, então. Exemplo aqui, ó. O MMC de 4 e 6, né? Então, os múltiplos de 4, começando pelo 0, e depois o segundo é o 4, né? E vai aumentando de 4 em 4, certo? Os múltiplos de 6, também começando pelo 0, 6, 12, 18 e assim vai, né? De 6 em 6. Agora, qual é o menor entre esses múltiplos do 6 e do 4? Né? Ele está bem aqui no começo, ó, já deu para perceber, né? É o 12 aqui, ó, né? É o menor múltiplo entre 6 e 4. Agora, fazendo aquela continha, né, para calcular, né, a gente vai ter aqui, ó, lembrando que os divisores, né, são números primos, não podem ser outros aqui, senão a conta vai dar errado, tá? Então, 4 dividido para 2 deu 2. 6 dividido para 2 deu 3, certo? Ó, eu ainda posso dividir por 2, né, porque eu tenho o número 2 aqui, ó. Então, coloco o 2 aqui, 2 dividido para 2 vai dar o 1. O 3 não dá para dividir, então ele simplesmente vai para baixo. Agora, eu posso dividir por 3, certo? Então, 3 vai ali, o 1 não vai ser mais dividido, né? Só botar ele para baixo ali. Então, 3 dividido para 3 dá 1 e a conta acabou aqui, certo? Agora, o MMC é só eu calcular, é só eu multiplicar, né? Isso aqui tudo, ó. Então, vai dar 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar no final 12, né? É o MMC entre 6 e 4, que a gente já tinha visto aqui em cima, ok? Uma soma aqui então para ver como vai funcionar, né? Então, 2 quartos mais 2 terços, certo? Para somar frações, eu preciso de uma condição, né? Eu tenho que ter os denominadores iguais, do jeito que eu passei lá no outro vídeo, né? Uma soma de frações com denominadores iguais. Os denominadores têm que ser iguais. Então, eu somo, né, os numeradores em cima. Ó, aqui, os denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que calcular o MMC de 4 e 3, certo? Fazendo essa conta, né, a gente vai ter aqui, ó, 4 dividido para 2, que deu 2. O 3 não dá para dividir, então só boto ele para baixo. 2 dividido para 2 deu 1, baixo o 3 de novo, e no fim 3 dividido para 3, né? Que vai dar 1 e acabou aqui a conta. Agora o MMC, eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar. Então vai dar 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. É o MMC, certo? Agora uma coisinha aqui, ó, que a gente já viu em outra aula também, sobre as frações equivalentes, né? Ó, eu vou construir aqui, ó, eu vou escrever duas frações, né, com denominador 12, ó, o MMC ele vai aqui embaixo das frações, ó, tá? Ele é o novo denominador, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? São duas frações equivalentes, né? Cada uma correspondendo com uma dessa, né? A primeira aqui, ó, essa primeira aqui corresponde com essa aqui, ó, 2 quartos, e a segunda fração aqui corresponde com a 2 terços, certo? São frações equivalentes àquelas duas frações aqui, ó, né? As duas frações do começo, né? Só que com denominadores iguais. É por isso que a gente calcula o MMC, tá? Agora eu tenho que descobrir o que eu vou colocar aqui em cima, né? Porque eu não posso colocar qualquer número, e não é o 2 que vai aqui em cima,
certo? Nunca repitam o mesmo número aqui, né? Porque senão vai dar errado. Tá? Então, um esqueminha para a gente descobrir o número que vai aqui, ó. Eu pego esse denominador 12 aqui, ó, né, da primeira fração, e eu vou dividir ele pelo 4 aqui, ó, tá? Divide pelo 4. Então, 12 dividido para 4, a gente já sabe que é 3, certo? 12 dividido para 4 vai dar 3. Então, 3 eu vou multiplicar por 2. Ok? Então, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2 vai dar 6 aqui em cima. Tá? É uma fração equivalente. Tá vendo? É como se eu tivesse pegado aqui, ó, lá nas atividades que foram feitas, né, do outro vídeo, como se eu tivesse pegado o 2 e o 4, né, e tivesse multiplicado por 3, né, para escrever uma fração equivalente. Né? Então, o 2 multiplicado por 3 vai dar 6. O 4 multiplicado por 3 vai dar 12. Ok? São formas diferentes de pensar, né, que levam a gente para o mesmo resultado. Okay? Mesma coisa acontece aqui, ó, na segunda fração. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui em cima, então, para dar uma fração equivalente a essa daqui? Né? Ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora, 4 vezes 2 vai dar 8. Tá? É como se eu tivesse multiplicado essa fração pelo 4. Né? Ó, 2 vezes 4 deu 8. 3 vezes 4 deu 12. Tá? Então, 6 dozeavos e 8 dozeavos. Né? Somando isso aqui é a mesma coisa dessa soma aqui. Ó. Né? Por isso que a gente tem que fazer o MMC, que daí vai ajudar a gente a calcular frações equivalentes, né? Frações com denominadores iguais. Porque daí eu posso somar, né? Agora, o que eu posso somar nas frações com denominadores iguais? A parte de cima. Tá? Então, o 12 vai continuar sendo 12 aqui, ó, né? E eu vou somar o 6 e o 8. 6 mais 8, 14, e a conta acabou aqui. Né? Daí eu ainda posso, se eu quiser escrever uma fração menor, né? Eu posso reduzir essa fração. 7 sextos é a mesma coisa, tá vendo? Também é uma fração equivalente. Né? Para fazer uma fração com números maiores, ó, eu posso multiplicar, como eu multipliquei aqui. Agora, para fazer uma fração com números menores, né, uma fração equivalente com números menores, eu vou dividir. Então, 14 dividido para 2, né, que não está aparecendo aqui, vai dar 7. E 12 dividido para 2 vai dar 6. Tá? Ou seja, 7 sextos. Outro exemplo aqui, então, 2 sextos mais 2 oitavos. Né? Então, vou escrever o MMC, vou calcular, né, o MMC, começando a divisão por 2. Então, 6 dividido para 2 vai dar 3. 8 dividido para 2 dá 4. Eu ainda posso dividir por 2, ó, porque eu tenho um número par aqui. Né? Então, o 3 não dá para dividir, simplesmente vou baixar ele ali. 4 por 2 deu 2. Continua ainda com o 2. 3 não dá para dividir, então baixa de novo. 2 dividido para 2 deu 1. E agora sim, né? Eu posso dividir o 3 por 3. 3 dividido para 3 deu 1. Baixa o último ali, 1. E acabou a conta. Agora eu vou multiplicar isso aqui tudo. Né? Então vai dar 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 2 que dá 8. 8 vezes 3 que dá 24. E 24 é o MMC de 6 e 8. Né? Mesmo esquema de antes, ó, eu vou fazer duas frações equivalentes, né, que terão um denominador 24. Ok? Agora, repetindo o esqueminha, né? 24 dividido para 6 dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Né? Na próxima aqui, ó,
24 dividido para 8, 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 2 vai dar 6, certo? Agora sim, posso somar os dois numeradores, né? Parte de cima da fração, né? 8 mais 6 vai dar 14. Então, a gente tem 14 24avos. E da mesma forma, eu posso escrever uma fração menor, né? Posso dividir isso aqui para 2. Então, 14 dividido para 2 dá 7. 24 dividido para 2, 12. Então, 7 dozeavos, que vai ser o resultado final dessa soma aqui, né? 2 sextos mais 2 oitavos, então posso dizer que dá 7 dozeavos. Ok? Então, finalizando aqui, né, com uma subtração. 5 oitavos menos 3 sextos, né? Então a gente vai calcular o MMC de 6 e 8, né? Começando a divisão aqui como 2. Então 6 por 2 deu 3. 8 dividido para 2 dá 4, né? Aí eu posso dividir de novo para 2, né? O 3 não vai dar para dividir, então simplesmente eu vou colocar aqui para baixo. 4 dividido para 2 dá 2, né? Continua ainda com o 2, 3 para baixo, 2 dividido para 2 deu 1, e agora sim eu posso dividir por 3, né? 3 dividido por 3 deu 1, finaliza o 1 aqui para baixo, né? E agora é só multiplicar tudo isso aqui, né? Que vai dar a mesma coisa que antes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3, 24, que vai ser o MMC, né? Então a gente vai fazer as duas frações equivalentes, né? Com o denominador 24, né? Isso aqui vai seguindo as etapas, né? 24 dividido para 8 vai dar 3. 3 vezes 5, né? Vai dar 15, certo? 24 divide para 8, 3. 3 vezes 5, 15. Okay? O mesmo esquema acontece aqui. 24 dividido para 6 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ficar com 15 24avos menos 12 24avos. Certo? Então, agora eu posso subtrair, né, os dois números que estão aqui em cima, o 15 e o 12. Né? Então, isso vai dar 3 24avos. Daí eu posso diminuir essa fração também, né? 3 24avos, né? Dividindo-se tudo por 3, né? Eu vou ter 1/8 aqui no final. Né? 3 dividido para 3 dá 1. 24 dividido para 3 dá 8. Então, 1/8. Ou seja, 5/8 menos 3 sextos, né? Vai dar 1/8 no final. Ok? Espero que tenha ficado claro, né? Que tenha ajudado aí para a resolução da soma e subtração de frações, né? Um abraço a todos, então, e até o próximo.